Oi, gente. Hoje eu vim falar da lua nova em Escorpião, que acontece na madrugada do dia 21 a 28 graus de Escorpião. E a intensidade dessa lua nova, ela começa através do encontro de Mercúrio e de Lilith junto de Sol e da Lua. Mercúrio retrógrado. Esse momento onde Mercúrio está retrógrado é um momento de profunda análise da nossa maneira de entender as coisas, de elaborar mentalmente e de se expressar também. E ao mesmo tempo a presença de Lilith nos pede um olhar para os nossos desejos pessoais. Tem uma questão mais individual dos nossos desejos de vida, os nossos desejos mais profundos, mais básicos. E tudo isso no signo de Escorpião fica muito mais intenso, porque a gente está falando aqui dos nossos porões, de tudo que a gente reprime, que a gente mais teme ou do que a gente se irrita mais, dos nossos gatilhos. Por isso que é uma lua nova bastante forte. E mais um degrauzinho para essa intensidade é porque frente a esses 4 pontos que eu falei, Mercúrio, Lua, Sol e Lilith, a gente tem Urano em Touro, fazendo uma oposição que é um desafio frente a frente, onde esses opostos eles precisam ser integrados, onde tudo que a gente está projetando no externo como algum mal, alguma dificuldade, para a gente conseguir enxergar isso dentro de nós. Então, é muito demandoso. E para inspirar a gente a navegar nessas águas tão turbulentas desse mês, eu trouxe um texto sobre Urano, de um livro muito bom que se chama Urano, Libertação do Conhecido. Em inglês, o título original é Uranus, Freedom from the Unknown, do Jeffrey Wolf Green. Eu não achei tradução para o português, então fiz uma tradução aqui para gente, vou ler alguns trechos. E ele diz assim: Urano se relaciona com individuação, liberação, liberdade e descondicionamento. Descondicionamento de quê? De Saturno. Saturno se relaciona com todos os padrões de condicionamento da nossa vida, sociedade, família, expectativas das pessoas em nossas vidas e os padrões de condicionamento relacionados a todas as vidas passadas que você traz para essa vida. Tudo isso condiciona o seu senso de identidade a todo momento. Urano é claramente a antítese de Saturno. Isso significa que Urano está sempre tentando romper, revolucionar, liberar ou se libertar de todos os padrões de condicionamento. Para quê? Se nós rompermos todos os padrões de condicionamento que definem o nosso senso de personalidade e identidade, então nós podemos, em algum momento, chegar na nossa natureza e identidade essenciais e não condicionadas. Obviamente, esta pode ser uma jornada bem longa. Por exemplo, quando passamos por um trânsito uraniano, existe uma oportunidade relativa à casa ou os planetas que estão sendo tocados de se libertar dos condicionamentos que definiram até então como essas funções se manifestaram em nossa vida. O trânsito de Urano sempre nos dá essa oportunidade. Nós temos que ter em mente que Saturno se relaciona com os parâmetros do que chamamos de consciência, do que nós estamos realmente conscientes em um dado momento. Esta fronteira saturnina nos dá definições estruturais sobre o que você é a todo momento. Sob um ponto de vista mais profundo, o seu senso de consciência social é amplamente determinado pelas normas, valores, crenças, costumes, regras e leis da cultura na qual você nasceu. Todo o seu senso de segurança social é baseado na incorporação dessas marcas de condicionamentos sociais. Por isso, o impulso uraniano é resistido por muitas pessoas, porque responder a ele criaria simultaneamente insegurança social e individual. A maioria de nós vem a esta vida com um senso intrínseco de propósito individual e social. Por exemplo, vamos dizer que no meu íntimo eu sinto que sou ou quero ser psicóloga, e eu moro no Canadá. O que aquela cultura me diz? Ela diz que se eu quero definir minha função social como psicóloga, eu preciso então estar conforme seus procedimentos e normas estabelecidos. Por isso, eu preciso estudar. Isso é uma marca de condicionamento social. Então, se eu quero me tornar uma psicóloga nessa cultura, eu devo me permitir estar conforme a essas normas, que é Saturno. Eu não preciso concordar com elas,
mas em algum momento eu tenho que aceitá-las para realizar e estabelecer o meu propósito social e individual. Esta é a diferença básica entre Urano e Saturno. Ou eu me conformo cegamente, Saturno, ou eu aceito sem me conformar. Eu passo pelos movimentos que a sociedade me pede e, ao mesmo tempo, permaneço o mais distanciada deles que puder, Urano. Eu achei muito legal que ele trouxe a presença de Saturno, porque a gente sempre precisa ter esse parâmetro entre a estrutura estabelecida, cristalizada, e o que precisa ser rompido. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Então a gente precisa ver dentro de nós o que mais a gente tem cristalizado, o que mais a gente resiste, porque aí é o ponto que a gente precisa realmente mergulhar para começar essa liberação uraniana. E falando de trânsitos de Urano, como é o caso agora, ele diz: então, se nós passamos por um trânsito de Urano, adivinhem quais informações vão ser liberadas? Todas. Informações pertencentes ao passado, a liberação do que foi reprimido e informações pertencentes ao futuro mais amplo. Por quê? Porque tudo se resume ao arquétipo original chamado liberação, que é a libertação do que é conhecido. Antes de podermos nos mover em direção ao futuro, nós devemos estar livres do passado, à medida que o passado inibe ou bloqueia a manifestação completa do futuro. Essa liberação é no sentido de se dar conta de como todos os padrões de condicionamento moldaram e definiram a nossa realidade, nos libertarmos do que foi reprimido. Portanto, quando passamos por um trânsito de Urano, todas essas fontes de informação vazam para a nossa mente consciente como se passassem por uma peneira. Todo esse conteúdo pode parecer desconectado, desconexo com o que achamos que está acontecendo na nossa realidade quando ele se manifesta. É como uma granada dentro de uma caixa de aço. A caixa de aço é Saturno, a granada é Urano. Quando o arquétipo uraniano se torna ativo por trânsito, ele vai começar a produzir sinais que são um presságio do futuro para uma pessoa, nação ou o mundo inteiro. Estes sinais são inicialmente apenas pequenos flashes que parecem estar totalmente fora do contexto presente, Saturno. Por conta disso, esses sinais são raramente compreendidos ou percebidos. De acordo com a aceleração das necessidades evolutivas, individuais ou coletivas, estes sinais podem se tornar mais frequentes. Se a manifestação dos sinais originais não for percebida, a pessoa ou o coletivo é pega de surpresa quando a situação de repente acontece. São os acontecimentos inesperados que aparecem do nada associados a Urano. Despreparados, o coletivo e a pessoa devem então se ajustar rapidamente para a situação ou desenvolvimento que aconteceu para se reintegrarem e estabilizarem, ou então a situação induz a um sentimento ou medo de estar fora de controle. Olha o que a gente tem aqui de tarefa pela frente. Não é nada fácil a gente lidar com esses padrões que a gente traz, que a gente não sabe nem de onde, como ele diz, né? Não só da nossa infância, da nossa história desta vida, mas também de outras vidas. Então tem coisas extremamente cristalizadas e que a gente precisa se dar conta delas para poder se libertar delas. Mas essa libertação é importante que ela aconteça de uma forma bastante consciente e nada reativa, que seria um dos caminhos não muito fáceis de Urano, que é a gente simplesmente se rebelar contra aquilo, mas de uma maneira bastante impulsiva e que normalmente não dá muito certo, como ele fala aqui. Durante esses momentos é muito importante observar ao longo do tempo ao invés de agir impulsivamente, porque assim se induz a uma consciência objetiva que se separa das condições subjetivas egocêntricas que são a causa ou fonte do que precisa ser mudado. Geralmente, quando uma pessoa simplesmente reage ou se rebela contra a circunstância sob o impulso uraniano de ser livre, a pessoa se arrepende muito depois. Por isso é importante observar ao longo do tempo, o que permite focar objetivamente no que se pode mudar aqui dentro e o que não pode. Quaisquer circunstâncias ou condições que não podem ou não conseguem ser mudadas,
a pessoa deve seguir em frente para facilitar suas necessidades legítimas de crescimento. Lembre-se, no entanto, que o que está realmente acontecendo dentro de uma pessoa que experiencia um trânsito de Urano é uma necessidade interna de mudar as condições existentes dentro dela. Essa necessidade, quando projetada externamente como um radar, cria a percepção real dentro da pessoa de condições externas que parecem cada vez mais restritivas para suas necessidades internas de crescimento. Por isso, um dos perigos durante um trânsito de Urano é mal interpretar qual é a fonte dos problemas. Urano se relaciona com a criação projetada. Individualmente, isso significa que nós projetamos ou criamos condições externas de realidade que simplesmente refletem o nosso estado interno do ser. Quando as várias dinâmicas ou componentes desse ser interno se tornam restritivas para o crescimento evolutivo, então a maioria de nós continua a projetar que a fonte da restrição são as circunstâncias específicas, ao invés de perceber corretamente uma restrição interna que precisa ser mudada. Assim, isso cria a possibilidade de mal interpretar a fonte de nossos problemas durante esse trânsito. Uma vez que nós nos damos conta que é a nossa realidade interna, nosso ser que está mudando, nós podemos então implementar as estratégias sugeridas nas repetidas mensagens ou sinais que vão permitir que a mudança aconteça. Fazendo assim, a nossa vibração interna muda. Essa mudança vibracional é projetada externamente, o que cria a percepção de que as circunstâncias externas da nossa vida estão mudando. É fácil, né, gente? Tá tranquilo. Tô sentindo que esse texto ele escreveu para mim nesse momento, que é esse grande desafio, né, da gente perceber internamente o que precisa mudar e não só colocar isso no externo. E aí vem o próximo passo, que ele diz: depois de observar os sinais e mensagens que se repetiram durante um período de tempo, o desafio é então de responder a eles intuitivamente, ao invés de analiticamente. Se uma pessoa foca no seu lado esquerdo do cérebro durante um trânsito de Urano, isso só vai levá-la à dúvida e à confusão, e por isso à inação. O lado esquerdo do cérebro vai dizer que as mensagens e os sinais são irracionais, que são uma ruptura da ordem do status quo. A perda de continuidade aparente vai levar à insegurança, individualmente e socialmente. O lado esquerdo vai se convencer de não fazer o que o lado direito do cérebro, agora energizado pelo trânsito de Urano, está sugerindo que seja feito. Se conectarmos os sinais e as mensagens a uma resposta intuitiva, ou seja, o que eu sinto que é certo e que é errado, e agir de acordo com isso, um passo de cada vez, o futuro novo e acelerado pode se construir sem esforço a cada momento. Respondendo dessa forma, sem querer saber o porquê, vai diminuir o estresse acumulado e a inquietação proporcionalmente a cada passo dado em direção ao futuro. Um futuro que envolve uma liberação de condições passadas que definiram a nossa vida internamente e, por isso, também externamente. Que texto, hein, gente? Eu achei que foi sob medida para esse momento. E uma coisa que ele falou desse conhecimento intuitivo, desse saber que não vem de um lado tão analítico, porque ele nos pede para observar os sinais, né? Mas depois a gente sentir o que é certo fazer. Especialmente nesse momento de Urano, no finalzinho de Touro, que é um signo tão ligado ao sentir do corpo. Acho que essa é uma pista muito legal para a gente navegar por esses sinais uranianos que já estão aí há muito tempo. É sentir no corpo se existe uma contração ou se existe um relaxamento em determinadas questões. Quando a gente pensa sobre aquilo, o que nosso corpo nos diz? É uma maneira muito, muito boa da gente se conectar com a nossa intuição. E além de se conectar com a nossa intuição, uma boa notícia no meio desse caos todo é que existe uma harmonia gigantesca nesse céu de lua nova, porque o próprio Saturno, que fala dessas estruturas, ele está muito bem com Sol e Lua, ele está bem com Júpiter, falando de expansão, e Netuno, que fala da nossa intuição, da nossa inspiração divina, está perfeitamente bem com Urano. Então, a gente tem todo o amparo para conseguir romper o que precisa ser rompido. É como se nesse momento o céu estivesse nos dando uma enorme rede de proteção, dizendo: tá tudo bem fazer isso agora. Agora realmente a gente tem um respaldo assim maravilhoso.
e é o melhor momento para a gente conseguir romper, porque a gente vai ter amparo espiritual, inspiração e muita maturidade para fazer isso. Então eu desejo para a gente que a gente use todo esse amparo, toda essa conexão para a gente criar coragem e aumentar nossa percepção e enxergar o que precisa ser mudado aqui dentro.